Boa tarde a todos. Tudo bem? E esse tudo aí está... Tá mais ou menos esse tudo. Eu hein, acho pastor? que eu vou voltar. Entra de novo e fala boa aqui. tarde. Eu acho que vai ser melhor. Gente, é muito bom tê-los aqui. Esse é o GPS Origens. A gente às vezes deixa a coisa melhor para o final, mas o que o Ronaldo fez aqui foi uma coisa muito bacana, né? O Espírito Santo esteve conosco e agora ainda mais agora com o pastor Renato. Temos algumas perguntas do pessoal que está em casa no chat. O pessoal mandou desde ontem à noite, está mandando perguntas para você. Eu creio que tem perguntas também da gente, da galera aqui. Tem alguém que tem pergunta para o pastor Renato? Uma pergunta só? Então vai ser rápido o programa. Uma pergunta? Vamos ver então do pessoal de casa. Pode perguntar, que eu falei para ele que é sem censura. Ele falou assim, eu falei, pastor, como é que vai ser? Você resolve, sem censura, estou livre. Qualquer dúvida que você tenha a respeito do nosso passado, do que passou, qualquer coisa que seja edificante, que seja para esclarecer para a glória de Deus, estamos aqui à sua disposição. Temos aí, Johnny, pergunta do pessoal da internet? Manda para cá que eu vou passar para o pastor. Enquanto não chega da internet, alguém que tem uma pergunta para o pastor Renato aqui, rapidinho. Pode fazer daí mesmo, pode fazer. Não tem um microfone sem fio para levar até lá? Quer que eu falar? Já que leva, assistente aqui leva. Não é bem uma pergunta, é que para discursar brevemente assim a tua chegada até aqui, claro que, né, de uma forma bem breve, porque eu estou com uma visita e a gente queria, antes das perguntas, que talvez já vai direcionar algo mais à frente, que eu possa entender melhor como é que foi seu trajetória até aqui. Boa pergunta, entendi. Ela perguntou para falar alguma coisa a respeito de como eu cheguei até aqui. E muitas pessoas que estão aqui podem não me conhecer, né? Perfeita pergunta, pertinente para o momento certo. Quantos dos que estão aqui estiveram de manhã? Agora, ao contrário, quantos não estavam de manhã? Tá, tem um número... 7 pessoas. Não, tem mais, olha lá, mais, só quantidade. Tem umas 15. Também na internet tem pessoas que não estavam. Qual é a história do pastor? Por que ele está aqui? O que representa a vida dele? Talvez a gente devesse começar por aí. Um briefzinho, pastor, sobre a sua vida, tá? E por que o senhor tem a convicção de ser um adventista. Fica com esse aqui que eu vou interagindo com o pessoal. Tá legal. Eu vou ficar com esse pastor. aqui. Fico com o microfone para dar para o pessoal aqui. Aí eu vou ficar sentado, tá bom? Fica à vontade. Se eu trocar as bolas aqui, não repare não que eu estou com sono. Não deu para descansar hoje. A minha chegada aqui. Bem, eu sou pastor há quase 30 anos. Eu comecei com 20 anos e eu comecei numa igreja chamada Igreja de Nova Vida, sob a direção do saudoso bispo Roberto McAllister. Depois, quando eu estava chegando na Igreja de Nova Vida, estavam saindo dali duas pessoas que se tornaram muito proeminentes e estavam começando um trabalho chamado Cruzada do Caminho Eterno. Estas pessoas chamam-se Edir Macedo, Bispo Macedo, e R.R. Soares, Romildo Soares. Eles são cunhados, porque o Soares é casado com a irmã mais velha do Bispo Macedo. E eu estava chegando, eles estavam saindo, eles não eram pastores, e estavam formando esse movimento pentecostal de curas, milagres, etc. E eu fiquei na Igreja de Nova Vida durante 1 ano e meio, mais ou menos, até que eu vim a conhecer a fama desta igreja que começara, a Igreja Universal do Reino de Deus, já dirigida unicamente pelo bispo Edir Macedo. Me apaixonei por aquele trabalho, porque era uma igreja que não fechava, a não ser à noite. Abria todos os dias. Aliás, este é o sonho que eu tenho para a igreja adventista também. Uma igreja que abra todos os dias, que nunca tenha suas portas abertas. Eu acho isso maravilhoso, porque o sofrimento, o que vocês acham? Nunca as portas fechadas, desculpe. Falei que eu ia trocar bolas? Desculpem, mas que nunca tenha suas portas fechadas, porque o sofrimento não escolhe momento. Concorda comigo? Então, uma pessoa desesperada, ela vai bater a porta da igreja, está desesperada, querendo se matar, e ela
vê aqui uma igreja, ela vai bater a porta e a porta não deveria estar fechada, mas isso é um plano, ainda mais nos dias urgentes que nós temos. Quando eu vi aquela igreja que não fechava, na época eram 4 cultos, que eles chamam de reuniões diárias, eu me empolguei com aquilo e imediatamente fui para lá. Contra tudo, contra todos, eu estava terminando minha pós-graduação em literatura pela UERJ, e eu larguei tudo, porque logo que eu chego na Igreja Universal, me chamaram para servir como obreiro. Obreiro é como se fosse um diácono na nossa terminologia adventista. E ali eu comecei, muito empolgado, porque eu era uma pessoa muito depressiva, conhecia Jesus, foi uma maravilha para mim, eu sou filho único, tinha de tudo, mas não tinha nada. E ali comecei uma carreira fulminante, pois já rapidamente era pastor, e logo depois pastor líder aqui no Rio de Janeiro. Estou resumindo um pouquinho, né, para não ficar muito prolixo. Logo, para não ficar cansativo, depois que nós estávamos no Rio de Janeiro, nós fizemos o primeiro Maracanã. Foi famoso este Maracanã da Igreja Universal do Reino de Deus, com 200 mil pessoas, e começaram aí uma série de Maracanãs, e ali eu estava muito feliz, pois ali havia um projeto de igreja. Havia uma igreja que se propunha, dentro do pentecostalismo, o que nós éramos, curas e milagres e busca do Espírito Santo. E até então, maravilha. Até que nós compramos, dando um pulo agora, a Record. Na compra da Record, antes da compra da Record, eu havia gravado um disco. E neste disco, eu vendi... O primeiro disco vendeu 300 mil cópias, eles ficaram empolgados, resolveram fazer uma gravadora, chamada Line Records, da qual eu fui diretor também. E gravei ali o meu primeiro disco, chamado Tantos Caminhos, que tinha uma música, versão chamada Quando Te Encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Alguns possam ter ouvido essa música. Todas as honras e louvores eu te dei, minha vida eu recuperei. Tem um refrão assim: estou aqui, Senhor, minha vida é como a tua luz, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor. Enfim, e Tantos Caminhos. E aí esse disco vendeu 1.800.000 cópias. E aí foram sucessivamente 11 discos em português, 5 em espanhol, apesar de eu ser pastor. Eu nunca fui cantor, eu sou um intérprete das músicas que eu fazia, e usava, sempre levo o cantor no bolso. Se o pastor precisar do cantor, o cantor canta. Mas eu não sou cantor, né? E aí vendemos mais de 3 milhões de cópias. Eu tenho até isso, tenho num pendrive que eu trouxe para cá, tem até o texto da Billboard International. Eu fui eleito, considerado o segundo maior vendedor de discos da América Latina, atrás apenas do Padre Zezinho. Todos os direitos autorais eu doei espontaneamente para a Igreja Universal comprar a Record, pois havia um projeto de comprar a maior emissora do Brasil, que não sei se vocês sabem, mas é a Record. A mais famosa, a mais poderosa é a Globo, mas a Record é que tem maior número de repetidoras. E nós compramos então a Record. E aí é quando o Bispo Macedo me chama. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, eu sou de Alcântara, Niterói. Ele me chama para ir para São Paulo, e eu fui e nunca mais voltei para o Rio, a não ser hoje que eu estou aqui. E lá, ficando, houve a prisão do Bispo Macedo. E quando ele foi preso, foi muito dramático para a igreja. E havia só ele de bispo, não havia aquilo de vários bispos, né? Era só um bispo, e o bispo era ele. E ele decidiu consagrar 7 bispos, para estar cada bispo em cada país, sendo que um destes bispos ele iria colocar para ser o bispo do Brasil, e consequentemente o bispo que iria substituí-lo. Ele me levou para São Paulo e me colocou morando na casa dele,
e começou a me discipular. Então, quando ele consagra estes 7 bispos, após a prisão dele, a igreja estava muito tensa e havia necessidade, segundo ele, dele se afastar, sair do Brasil, sair de cena e deixar a igreja a cargo de uma outra pessoa que tivesse um outro perfil. O perfil dele era um pouco agressivo. E ele reuniu esses 7 bispos, a saber, Rodrigues, Renato Maduro, Romualdo, Sérgio Von Helder, Gonçalves, eu, Marcos Vinícius, e ele disse: olha, você vai ficar nesse país, você nesse, e quem vai ser o bispo do Brasil é o Renato Soete, que sou eu. Ele não só vai ser bispo do Brasil, como vai ser o meu substituto e o segundo homem dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Sendo eu mais novo que eles, houve um certo descontentamento a princípio, mas depois aceitaram, porque tinha que aceitar no sistema episcopal que o bispo fala, está falado, e acabou, ninguém tem direito a retrucar. E assim eu comecei ali como bispo do Brasil, e feliz, porque eu havia feito um voto a Deus, e disse: Senhor, se um dia eu chegar a esse status, de ser um líder, um grande líder no Brasil, eu vou fazer esta igreja ter uma cara de igreja, com estudos bíblicos, com escola dominical, que era o que se fazia, como toda igreja histórica, não é? Porém, eu vi que os meus planos logo seriam frustrados, porque o bispo ficou 5 anos nos Estados Unidos e entregou 1.363 igrejas nas minhas mãos. Eu tomava conta de todas estas igrejas. É assim no sistema episcopal. E só que ele, nos Estados Unidos, ele começou a ouvir a teologia da prosperidade, confissão positiva de Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, depois Morris Cerullo e outros. E ele começou a se empolgar com aquela teologia da prosperidade. Paralelo a isso, nós havíamos comprado a Record com a promessa de que a Record seria 100% para Jesus, como é a Novo Tempo, para você ter ideia. E eu criei nisso, eu acreditei nisso aí. Para tanto eu dei todos os meus direitos. O meu salário, eu não tinha salário, porque eu não tenho filhos. Eu abri a mão de ter filhos para estar mais livre, porque eu viajava 3 vezes por semana para ir aos estados do Brasil, para ver a igreja. Eu trabalhava de 5 horas da manhã até 1 hora da manhã, sem parar, todos os dias. Pastor na Igreja Universal do Reino de Deus não tem férias, eles trabalham porque eles creem naquilo que eles fazem, acredito. Não há, de 4 em 4 meses nós tínhamos 3 ou 4 dias de folga, no hotel, com a esposa, junto com outros pastores. É full time. Um dia, meio dia do sábado, se tem um pouco de descanso, e gravar televisão, e gravar rádio, eu tinha que dirigir aquilo tudo, e ia a coisa muito bem, até que, primeiro, quando se comprou a Record, foi prometida que a Record seria 100% para Jesus, e nos foi concedida pelo presidente Collor, na época. O Collor permitiu, ajudou-nos, mas a concessão definitiva não havia sido dada. É importante eu colocar isso para vocês, para mostrar porque eu saí. Amém? Para você mostrar que eu não saí brigando com ninguém, eu não tenho desavença nenhuma com ele, nem poderia ter, porque ele me tratou como um príncipe, me tratou da melhor maneira possível, mas quando ele se viu na iminência de perder a Rede Record, ele chamou os seus bispos, dentre os quais eu, que estavam em todos os países, e eram 7, não se esqueça, e nós fomos a Campos do Jordão, onde ele tem uma casa, e ali nós fizemos uma oração de joelhos, e ele fez um voto: Senhor, se o Senhor nos der a concessão definitiva da Record, a Record será 100% para Jesus, porque estava na iminência do Leopoldo Collor, irmão do Collor, tomar a TV, e o Itamar Franco já tinha entrado, pois Collor havia levado o impeachment. Vocês são muito jovens, talvez não se lembrem disso, mas alguns se lembram. Quem se lembra? Do impeachment. Então, fizemos aquela oração com o rosto no chão. Rosto no chão. Senhor, se o Senhor nos der a concessão definitiva, esta igreja será 100% para Jesus. Nós oramos em menos de 1 mês. Itamar Franco nos deu a concessão definitiva da Record. Vocês acreditam? E eu, bispo do Brasil,
E ele estava neste período aqui. Então ele chegou em casa, eu me lembro, eu falei: bispo, me abrace, porque agora nós vamos, eu já tinha uma planilha, vamos usar a igreja 24 horas para Jesus. E eu abracei com uma força tremenda e com toda a alegria do mundo, e ele não me abraçou. Eu achei estranho a frieza dele. Depois que eu abracei, ele olhou para mim e disse: Renato, você é muito ingênuo, meu filho. É claro que essa TV não vai ser para Jesus. Eu falei: bispo, e o voto que nós fizemos? Quando nós fazemos campanhas com o povo, nós falamos para o povo que eles fazem um voto, tem que cumprir. Está escrito em Eclesiastes capítulo 5, quando fizeres um voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, pois Deus não se agrada de voto de tolos. Ele falou: não, voto de tolo foi o que nós fizemos. A TV não pode ser para Jesus, senão nós não vamos ter poder. Eu falei: que poder? Poder maior é o de Jesus. E ele falou: não, definitivamente esquece, ela será uma televisão comercial. E ali foi como se caísse o mundo sobre mim. Aquele jovem que começou aqui, contra tudo, contra todos, porque meu pai, quando eu falei que seria crente, não seguiria carreira de diplomata, como ele traçava para mim, minha mãe era secretária de educação, ele disse que ia me matar, era melhor me matar do que eu ser um crente. Então eu vim por um idealismo, por amar a Jesus, e ali começa a cair o meu mundo, começa a minha tristeza. Logo em seguida, ele apresenta um projeto de comprar um partido político, que no tempo era o PL, do deputado Álvaro Vale, e vem também ele dos Estados Unidos trazendo a teologia da prosperidade, eu ainda no Brasil. A igreja cresceu depois da prisão dele, nós transformamos o limão numa limonada, colocamos ele como uma vítima. De fato, a prisão dele foi arbitrária, mas eu comecei então ali a me desgostar com a igreja. Então a minha diferença com a Igreja Universal do Reino de Deus foi absolutamente doutrinária e de posição, pois eu cria que nós não tínhamos que comprar partido nenhum, nem tirar pastor de púlpito para colocar como deputado, como nada. O pastor é pastor. Amém? Concordam comigo? Eu falei: isso será um suicídio, tirar pastor do púlpito e colocar na política. Deixa a política para os políticos, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E quando ele viu, e ele veio dizendo: agora nós vamos ser os pioneiros no Brasil da confissão positiva teologia da prosperidade. O que é teologia da prosperidade? Que ele aprendeu nos Estados Unidos. É aquela teologia que diz que se você der tudo que você tem, Deus vai te dar em dobro. Se você der tudo que você tem, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ter problema, você nunca vai ter demônio, não vai ter nada, desde que você dê tudo que você tem. Isso é a teologia da prosperidade, é o reino de Deus aqui e agora, sem se preocupar com a volta de Jesus, nem nada disso. E ele falou: não quero mais estudo bíblico, não quero mais nada disso, aqui agora é uma igreja de fé e de prosperidade. E eu falei: não, eu não aceito isso. E nem aceito também que a Record esteja assim. Ele viu que eu estava insatisfeito. Não aceito que nós estejamos com um partido político. E ele falou: bom, já que você não concorda, então só há uma solução para você. Vá para os Estados Unidos abrir a igreja em Los Angeles. Na época havia um projeto de abrir a igreja em Los Angeles para mexicanos, porque a igreja nunca deu certo para americanos. E eu fui exilado, fiquei lá 3 anos sem poder voltar para o Brasil. Ele falou: você cresceu muito aqui no Brasil e é necessário que você seja esquecido no Brasil, porque nós vamos implantar outra coisa. Em meu lugar, ele colocou Sérgio von Helder, aquele que chutou a santa e ressuscitou a igreja católica que estava morta, e para dirigir o partido político, o bispo Rodrigues. Muitos devem ter ouvido falar. Muito bem, queridos. A partir disso, lá nos Estados Unidos, eu comecei a entrar em profunda depressão, e vi que o meu estado estava pior do que antes de conhecer Jesus, porque na verdade eu não conhecia Jesus, eu conhecia um Jesus apresentado pelaquela igreja, mas não conhecia o Jesus que diz que aquele que nele crê deve amá-lo, crer nele, mas também guardar os seus mandamentos. E ali começa o meu conflito. E lá nos Estados Unidos, após passar por Portugal, África do Sul, México e outros lugares, eu decido sair da igreja. Liguei para ele e falei: eu vou sair da igreja. Ele falou: não acredito, eu vou sair. E saio da Igreja Universal. Quando eu saí da Igreja Universal do Reino de Deus,
por divergência doutrinária, divergência destas posições, que eu não concordava, eu falei, tranquilo, eu vou buscar igrejas históricas, né? Esta igreja é a teologia da prosperidade, eu vou nas igrejas tradicionais. É claro que quando eu pensava em igreja tradicional, não passava na minha cabeça igreja adventista, porque para mim a igreja adventista era nada mais do que uma seita. Eu fui para as igrejas consideradas históricas, que eu não vou mencionar por respeito. Essas igrejas famosas, igrejas centenárias, igrejas da Reforma. Amém? Precisa falar não, né? As igrejas oriundas da Reforma de Lutero. E nessas igrejas, quando eu chegava, eu falava, vim aqui. E eu era muito conhecido. E falavam, Renato Suete, você vem aqui, que você aqui tem lugar. Mas eles me chamavam depois lá dentro e falavam assim, olha, que bom, você aqui vai ser um pastor, porque aqui não tem bispo. Mas nós queremos você aqui, mas nós temos uma missão para você. Você vai nos ensinar a arrecadar. Porque você era o segundo homem no Brasil da Igreja Universal e você sabe muito bem como arrecadar. Eu falei, não, mas eu estou fugindo disso. É exatamente isso que eu não quero. Não, mas você tem que ensinar a gente a arrecadar, porque eu senti que eles tinham inveja do poderio bélico, econômico da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, eu ficava decepcionado, saía dali e buscava uma outra igreja histórica. E assim fui de igreja histórica em igreja histórica e não encontrei em nenhuma delas nada mais do que uma imitação da igreja da qual eu estava. Então isso se chama frustração. Frustrado, eu decidi abrir uma igreja para mim. E aí que piorou mais ainda, porque quem sou eu para dirigir uma igreja? Eu achava que eu era o tal. Eu achava que eu era o rei da cocada preta, mas nem cocada, nem nada eu era. Abri uma igreja, a igreja até teve um relativo sucesso, arrendamos uma rádio, tudo, mas era uma igreja ultra calvinista, onde, sabe aquela doutrina que diz assim, uma vez salvo, sempre salvo? Salvo para sempre, e aqui você pode fazer tudo, porque afinal de contas, se você aceitou Jesus, meu filho, é porque você é predestinado, escolhido, quem não aceitar é porque não é escolhido, e quem é escolhido pode pecar à vontade, porque Deus não considera o nosso pecado, a gente vai ser salvo de qualquer jeito. Aí você imagina, a igreja ia muito bem, entre aspas, eu achava, eu estava ali, até que um dia uma senhora me procurou, e isso acabou comigo, ela me procurou e falou assim, pastor Renato, que coisa, o meu marido veio comigo aqui para a igreja, quando ele veio de outra igreja, e ele tinha parado de beber, ele se tornou um homem melhor, ele batia em mim, e depois que ele veio aqui e ouviu essa pregação de que tudo é permitido, que se pode fazer tudo, que é salvo para sempre, ele voltou a beber e voltou a me bater. Ora, eu levo o evangelho a sério. Quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com esse povo? Aí eu comecei a entrar em parafuso, eu falei, está tudo errado, eu também não tenho condições. Então você veja, eu não estou falando mal dos homens que dirigiam igrejas de maneira errônea, eu estou falando de mim também, eu também não tinha capacidade, eu vi que aquele ensino estava errado, eu começo ali a entrar em total conflito existencial. E depois tive uma breve volta para a Igreja Universal, depois saí, voltei, e quando eu fui para o México, depois quando eu voltei para o Brasil, eu vi o cristianismo tão deplorável. Eu morava no Brás, ali na Moca, em São Paulo, e as igrejas, era uma igreja ali em cada 500 metros, e há uma disputa das pessoas dando folhetos, arrastando as pessoas para dentro das igrejas. Eu falei, meu Deus, que comércio é esse? E eu falei, não existe mais igreja séria. E eu via pessoas extremamente mal intencionadas indo para a televisão, fazendo sucesso. Na época, quem estava fazendo mais sucesso era uma pessoa chamada Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago, não estou falando que ele era mal intencionado, mas Valdemiro era meu estadual, quando eu era bispo no Brasil. E quando o bispo Macedo me viu sobrecarregado, com muitas igrejas para cuidar, ele disse, Renato, eu lhe dou o direito de ordenar ou consagrar 4 bispos auxiliares. O primeiro que eu consagrei foi Valdemiro Santiago. E eles me acusam até hoje, dizendo, é culpa dele. Porque hoje Valdemiro Santiago é o maior inimigo deles, disputa aquele mercado. É mercado. A palavra certa é mercado. Porque estas igrejas, elas se curvaram a Satanás. Lembra da tentação de Jesus?
Quando Satanás diz assim: se prostrado me adorares, tudo isso te darei, o que Satanás estava oferecendo? Poder e dinheiro, desde que você deturpe a Bíblia e pregue uma mentira. Queridos, eu estava nesta mentira, mas hoje não estou mais, graças a Deus. Eu sou um adventista do sétimo dia. Eu sou pertencente da igreja remanescente do Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus, não por meus méritos, nunca, jamais. Mas enfim, eu vi um quadro tão terrível que eu decidi com a minha esposa ir embora para Sorocaba, morar lá, porque eu passava nas ruas, as pessoas me conheciam, falavam: o bispo Renato, o pastor Renato, quando o senhor vai gravar mais um disco? Onde que está a sua igreja? Eu tinha uma igrejinha, mas eu falava assim: nem vá na minha igreja, eu não tenho nada para lhe dar. As pessoas perguntavam: eu estou sofrida, eu passei para aquelas igrejas que o senhor passou, eu quero ir para uma igreja, posso ir para a sua? Eu falei: não vem para a minha não, fique em casa. Mas eu sabia que ficar em casa não é bíblico, pois Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando de congregar, como fazem alguns. E eu chorava dia e noite e perguntava: Senhor, onde está a tua igreja? Senhor, não existe a tua igreja na terra. E eu comecei neste período a entrar na fase mais negra da minha vida, já em Sorocaba. Eu me encostei numa igreja chamada Igreja Anglicana. A igreja anglicana é a igreja da Inglaterra, o nome já diz, mas é uma igreja que ela tem uma teologia protestante, mas com as vestes católicas. Então você usa colarinho clerical, sabe aquele colarinho clerical? Quem sabe o que é isso? O que tem branquinho aqui? E algumas vestes parecidas com as dos padres romanos, mas a liturgia toda é protestante, ainda que batiza crianças. Eu entrei ali, fui abrir igrejas em Sorocaba e, sinceramente, eu já estava fazendo isso por profissão, porque eu não sabia mais fazer outra coisa. Mas ali eu fiquei e comecei a pensar em tirar a minha vida. Aí você vê, as pessoas olhavam para mim e pensavam assim: esse homem é o bispo Renato, é aquele homem famoso que foi famoso lá na igreja, esse homem deve ser feliz, esse homem deve ter tudo, do bom e do melhor. E de certa forma tinha, mas eu era a pessoa mais triste do mundo. Às vezes eu parava e pensava assim: meu Deus, não há pessoa mais triste do que eu, porque eu quero pregar a palavra, mas eu não sei pregar. Eu tentei abrir uma igreja, não deu certo. Alguém teria que me ensinar, mas quem vai me ensinar? Aí eu fui fazer teologia, entrei em faculdade teológica, seminários teológicos, eu descobri que eles são incrédulos. Eles acreditam que tudo é simbologia, que não houve passagem nenhuma do Mar Vermelho, que aquilo ali é uma mentira, que aquilo ali é apenas uma figura, que que Adão, Eva, tudo aquilo que está ali, as faculdades de teologia, em maioria, ensinam isso, que aquilo é tudo figurativo. E aí piorava a minha situação, porque eu nunca deixei de amar a Jesus. E eu, neste período, eu vou lhe ser sincero, eu comecei a beber, coisa que eu não fazia antes, porque eu bebia para esquecer de que eu já tinha uma idade avançada, e eu falava: meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Eu deixei de ser professor de português, eu deixei uma carreira, deixei tudo, e agora o que eu faço? Será que eu vou ser obrigado a ficar enganando o povo para ter condições de ter uma vida razoável? Eu não aceito isso, meu pai, eu não posso. Senhor, tira a minha vida, me mata pelo amor de Deus. Mas como eu não tinha coragem de me matar, até por causa da minha esposa, que não merecia isso, eu comecei a me matar, eu comecei a contrair uma doença patológica, psicológica talvez, psiquiátrica, não sei. Eu fui me autodestruindo, eu cheguei a pesar 126 quilos. Eu bebia para dormir e acordava no meio da noite triste porque havia bebido, então eu tomava comprimidos para dormir até meio-dia, para o dia passar rápido, e só não bebia dia que eu ia fazer culto, quarta, sexta e domingo. E assim foi um inferno a minha vida, só a minha esposa para me aturar, e só pelo Espírito Santo a que ela me aturou. Por isso eu digo que eu amo a minha esposa, e devo tudo a Deus, mas devo a ela e também à Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque em meio a esta crise, agora eu vou chegar no ponto, em meio a toda esta crise, um dia, a minha esposa estava assistindo uma TV
que nós colocamos a Sky e era a TV Canal 14. E um dia eu passei vendo alguém pregando lá, eu perguntei a ela, quem é que está pregando aí? Quem é esse povo diferente aí? Quem é esse cara que faz assim, vem aqui, não sei o quê, papá? Eu perguntava. Ela falou, é o pessoal da igreja adventista. Eu falei, nossa, até as seitas agora estão comprando televisão. Eu não assisti nenhum programa de televisão, porque eu falava, eu ver o que eu fazia, né? Para quê? Eu tinha, desculpe a expressão, nojo de tudo que era evangélico, asco, porque eu conhecia estas igrejas, queridos, do púlpito para lá e do púlpito para cá. Então, pior ainda, eu sabia do que havia ali: dinheiro e poder, poder e dinheiro, dinheiro e poder, dinheiro e poder, poder e dinheiro. Curvou-se a Satanás, e Satanás dá poder e dinheiro. Até que um dia minha esposa falou, Renato, quando eu era pequena, eu ia almoçar com umas coleguinhas lá em Fortaleza, minha esposa é de Fortaleza, e ela disse, eu tinha coleguinhas adventistas, eles são um povo bom. Eu falei para ela, olha, eu suspeito que eles são, porque todo adventista que eu conheço é gente boa, são pessoas que sempre me deram um bom testemunho. Então eu desconfiava, suspeitava que não era muito seita não, mas era seita. Aí ela falou, Renato, vem aqui e senta para ver esse programa, meu filho. Eu, tá bom, vou sentar para ver esse negócio aí. E sentei. E estava o pastor Arilton fazendo o programa Bíblia Fácil, Apocalipse, do qual depois eu participei. Quem me viu no Bíblia Fácil, Apocalipse? Muito bem. Inclusive saiu agora o DVD novo, Bíblia Fácil Apocalipse, a nova série é com a nossa participação. Inclusive eu canto uma canção que o pastor Ailton pediu para eu cantar nessa participação. Bem, nesse estudo. E eu comecei a assistir aquilo e ele falando, e eu falei, que maravilha, o que ele está falando está certo. Aliás, não é que está certo, eu não posso dizer que está errado. Contra a verdade não há argumento, né? E eu fui assistindo, eu falei, legal. E vendo, beleza. Aí eu falei, agora, deixa eu ver, agora me deu curiosidade, quando terminar o programa, eu quero ver como que ele vai dar a facada, como é que ele vai pedir o dinheiro. Porque é assim, é sempre assim. Será que ele vai vender alguma coisa? Aí no final, quando termina o programa, o pastor Arilton levanta um DVD, eu falei, agora venda! R$1.000 todo mundo, ou coisa parecida. E ele vem com aquela vozinha que só o pastor Arilton tem, e diz assim, se você deseja adquirir esse DVD, nós vamos enviar para você grátis. Incluindo a postagem. Você não vai pagar nada, nós vamos enviar para você. Eu falei, esses são mais inteligentes. Vai ser o outro que vem depois dele que vai meter a facada mais fundo. E veio outro, não sei se era Ivan Saraiva, se era, não sei quem era. E veio outro, e eu lá, é agora. E eu comecei a ver, mas essa televisão não tem comercial? Que coisa! E legal. Aí terminou o programa do outro, falei, é agora. Ele, e se você deseja adquirir o nosso estudo, é grátis, nós vamos mandar para você. Eu falei, que é isso? Ó, gente, como diz. E assim veio o terceiro e o quarto, e quando eu me dei conta, eu estava agarrado na televisão e não saía mais dela. E aí eu comecei a falar, meu Deus, Senhor, será que é aqui que está a verdade que eu tanto procurei, meu Deus? Mas não pode ser, isso aqui é seita, eles têm aquele negócio de sábado, e eles começaram aí vinham os programas, queridos, aí que era bacana, porque vinha, por exemplo, o Luiz Gonçalves, ele falava, vem cá, chega, eu sentava, chega mais perto, e eu chegava mais perto. O bispo Renato, o homem famoso no mundo, ele, fique de pé, põe a mão no coração, ore comigo, fecha os seus olhos. Eu fazia tudo, e eu olhava para o lado da minha esposa também, e a minha esposa devia pensar, meu Deus, é agora que esse homem vai se converter de vez, porque nunca foi convertido essa coisa. E ela começou a ver que eu não ia mais para a rua beber, assistindo o programa. E eu falei, meu Deus, isso é verdade. E eu me apaixonei, mas essa paixão
foi Deus. Eu falei, gente, esse povo tem a verdade. E como que eu vou dizer que eles estão errados? E logo eu entendi sobre o sábado, aí começou a minha pesquisa. Eu fui para a internet e fiquei 3 a 4 meses pesquisando tudo que você possa imaginar sobre a igreja adventista. Ellen White, o Espírito de Profecia, Grande Desapontamento, 1844, Guilherme Miller, Santuário, doutrina do santuário, doutrina da imortalidade, na não imortalidade da alma, a volta de Jesus, milênio, tudo. Surgimento da igreja, eu pesquisei tudo, porque como professor é fácil ser autodidata. Comprei o livro Tratado Teológico Adventista e comecei a comer aquilo ali estudando. E depois de ver, eu falei, meu Deus, aonde eu menos esperava, esta é a tua igreja. Então eu liguei para, não vou dizer da história engraçada, que isso vai estar gravado aí, depois vocês vão ter em DVD, foi a promessa aqui do pessoal do som, eles estão gravando os pedaços do testemunho que eu dei aqui, e eu vou voltar aqui, para, se Deus quiser, para fazer uma semana a gente vai falar, pode falar um pouco mais, mas eu quero voltar também para pregar, pois hoje eu sou um pregador, um evangelista na Igreja Adventista do Sétimo Dia, para a glória do Senhor Jesus e pela sua misericórdia. Ali eu comecei e liguei para Novo Tempo e falei, pelo amor de Deus, deem estudo para mim. E Deus colocou no meu coração o seguinte, queridos, começa do zero. Atenção. Deus falou assim, tudo que você fez, para mim foi lixo. Não serve. Comece do zero. E eu falei, do zero, Senhor? É do zero. Do zero, tá bom. Primeira coisa, eu comecei a pregar na igreja anglicana sobre volta de Jesus, e sábado veio o arcebispo anglicano e falou, fora da igreja. Ele falou, eu te convido simpaticamente a se retirar da igreja, porque aqui não pode pregar sobre sábado essas doutrinas de crentes. Pior, essa doutrina parece adventista. Eu falei, se é adventista ou não é, eu não sei, querido, eu sei que eu era cego, agora vejo. E agora eu sou feliz porque eu encontrei a verdade, e essa palavra é a verdade é a palavra de Deus, e a igreja adventista prega a palavra de Deus. E ele falou, então você está fora da igreja. Ele fechou as igrejas, eu perdi o meu salário, perdi tudo, mas eu havia falado com a minha esposa, eu falei, minha filha, eu vou pregar esta verdade, custe o que custar, não é CQC não, mas é custe o que custar. E sabe o que a minha esposa falou, queridos? Olha a importância, você jovem, alô jovem, você que vai casar, que está noivo, pense bem antes de você casar. Uma mulher de Deus levanta um homem, uma mulher que não é de Deus faz este homem afundar, ou vice-versa, um homem de Deus levanta a mulher ou afunda a mulher. Eu falei para minha esposa, minha filha, provavelmente eu vou ficar sem salário, sem emprego. Ela falou, não tem problema, se você ficar sem emprego eu vou fazer faxina em casa de família. E ela faz faxina até hoje. Você acredita? Um ex-bispo da Igreja Universal que tinha 31 ternos, 4 carros, BMW, tudo, porque quando eu saí da Igreja Universal eu deixei tudo para trás, eu não saí levando nada, eu não tenho uma casa, não tenho nada. E depois veio a minha esposa fazer faxina. Eu fiquei chorando 15 dias, mas não tinha como fazer. Ela falou, eu vou fazer, meu filho, fique tranquilo, pela nossa salvação, por esta igreja maravilhosa, eu faço, e você dá um jeito. Eu tenho muitas músicas gravadas com várias pessoas, vamos com os direitos autorais aí, que são uma coisa meio capenga, mas a gente vai levando, porque tinha prestação da casa para pagar, que a gente financiou pela Caixa Econômica, e o carro, e ela, junto comigo em oração, nós decidimos isso, e eu falei, vamos embora, e depois dos estudos, no 5º estudo, que eu estava recebendo, eu falei, pastor, batismo já! Porque Deus já havia mostrado. Quando Deus mostra para você e você espera, fica esperando, você está esperando o quê? Se você já recebeu o estudo, você tem certeza e sabe que esta igreja é a igreja remanescente, a igreja que cumpre a verdade bíblica, Apocalipse 14:12, 12:17, a igreja que tem a fé em Jesus, mas não para aí, ela guarda os seus mandamentos, e você sabe disso. E você sabe que esta igreja remanescente, a igreja última, a última chance para este mundo perdido antes da volta de Jesus, e você está aqui ainda sem batizar, por quê?
Você está brincando com a sua salvação. Ah, mas eu fui batizado em outra igreja. Mas que outra igreja? Uma igreja que não guarda o sábado? Uma igreja que diz que é corpo de Cristo, mas não obedece o cabeça, porque o cabeça diz: guarda os meus mandamentos. O seu batismo não teve valor. Quando entrei na igreja adventista, eu falei: eu quero começar do zero, como todo mundo, eu quero aprender tudo. E graças a Deus tive a honra de ser batizado pelo pastor Ayrton Killer. Eu e a minha esposa fomos batizados, porque eu queria ser batizado desesperadamente logo. E assim comecei a ser membro da igreja adventista. Ali sentei e tranquilo, sem renda, sem nada. Mas eu falei: se Deus quiser me honrar aqui, Ele me honrará. Se não quiser, não honre. Eu serei sempre membro, mas daqui eu não saio até a volta de Jesus. Até um dia, tem um fato engraçado que acho que vale a pena eu contar, pastor Sancler. Foi a única vez que eu chorei na igreja adventista. Teve um dia que eu chorei, eu fiquei muito triste. Quer saber? Isso é um pouco emocional, mas eu sou pastor há 29 anos, vou fazer. E todo dia do pastor eu sempre ganhei muitos presentes. Sempre na vida. E eu já estava passado um tempo, eu estava ajudando como obreiro bíblico na igreja central de Sorocaba. Isso foi uma coisa curiosa. E nesse momento a gente é muito tentado. Aí eu não sabia, nem lembrava que aquele dia era dia. Aí hoje é dia do pastor, e os adventistas são muito carinhosos, né? Vocês são carinhosos. E eu também, porque eu sou adventista. Estou aprendendo. Queridos, aí no dia do pastor, aí eu vi que foram dar. Tinha um pastor e um pastor ajudante dele, né? E aí os pastores vinham aqui na frente. Eu falei: não, eu não sou mais pastor. Aí eles receberam presente, né? Não fiquei com inveja do presente deles, porque eu gostaria de ter um terno, porque naquela época eu só tinha um, que tinha rasgado e minha esposa costurado. Rasgou de cima e embaixo aqui atrás, imagina. Aí, não, mas eu olhei, eu estava lá atrás, uma igreja grande assim, desse tamanho, mais comprida. E ali, eu falei: meu Deus, é dia do pastor, eu não sou mais nada. Aí eu tinha uma escada na igreja, eu desci sozinho, ninguém viu isso, nem minha esposa sabe disso. E eu chorei sozinho ali. Eu fui lá embaixo e comecei a chorar. Eu falei: meu Deus. E aquela voz, né? Tá vendo? Você veio para cá para ser humilhado. Vai embora. Volta, abre. Satanás trabalha nessas horas, né? Mas logo uma voz veio dizendo: calma, meu filho. Seu tempo chegará. Você está onde eu quero que você esteja. Aí eu enxuguei minhas lagriminhas e subi e falou: com presente ou sem presente, eu sou adventista do sétimo dia. E é assim, queridos, que passou o tempo, dando um pulo, eu fui chamado há 2 semanas atrás para servir como pastor evangelista na Associação Espírito Santense, União Sudeste Brasileira. E por isso que o pastor Raimundo, estando aqui, sendo ele meu amigo do peito, a nossa amizade é muito grande, como Davi e Jonatas. Ele me chamou, eu estava fazendo uma semana evangelística num lugar chamado Avaré, e assim é por isso que eu estou aqui com vocês. Então, resposta longa, querida, mas eu respondi. Agora que venham as outras, se der tempo. Mas pelo menos, eu acho que tá bom o cartão de apresentação? Agora, se você quiser, tem outro. Aqui neste livro, Ellen White diz que muitos que estavam nas fileiras do inimigo se uniriam ao povo remanescente. Eu sou o cumprimento dessa profecia. Eu não vim aqui para tomar lugar de ninguém. Quem sou eu? Eu vim para aprender, e sou um aprendiz na igreja adventista, mas eu vim para dar as mãos a você, para nós levarmos a mensagem para o mundo que está perdido. Amém? A profecia se cumpre hoje. Fique à vontade. Pastor, foi o que a gente está respondendo para o pessoal lá no chat. Pessoal do chat, mandando... não sejam chatos. Um monte de perguntas. Falei: gente, eu acho que ele já está respondendo tudo que vocês precisam saber, né? Por isso que eu me estendi. Não, foi ótimo. Mas vamos lá. Vou sentar para torpedo. As perguntas são bem curiosas mesmo, assim. O pessoal quer saber como é que era lá. Era lá? Então, mas lá olha é só. exatamente como é lá. Então, o que não tem que aprender, né? Mas o que acontece é que eles querem saber assim, né?
Às vezes vê muitos prodígios nessas igrejas, né? Essa é boa pergunta, já sei qual é a pergunta. É verdade que os milagres que acontecem lá são verdade ou são comprados? É isso? Já que o senhor está falando, né? Vamos lá. Todo mundo queria fazer, ninguém fez, pastor. Toma mais uma aguinha para você relaxar. Não, vou responder para você. Eu não vou responder você. Vocês são adventistas? São? Vocês leem Ellen White? E estão me fazendo essa pergunta? Está respondido. Eu vou ler para você. Eventos finais, página 102. Eu tenho tudo isso em PowerPoint, em slide. É porque eu não preparei para fazer. Página 102 de eventos finais. Há mais de 100 anos atrás, uma mulher inspirada pelo Espírito Santo disse: Satanás dará a impressão de responder às orações. Ela está dizendo que no futuro, e o futuro é hoje, Satanás daria impressão de responder às orações. Logo em seguida ela diz assim: falsos milagres. Enfermos serão curados diante de nós. Milagres serão realizados à nossa vista. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas façanhas de Satanás forem mais amplamente exibidas. Ela diz: homens sob influências de espíritos de demônios operarão milagres. Mas ela não está nada mais, nada menos do que repetindo o que Jesus disse: aquele dia em meu nome muitos chegarão e dirão, em teu nome profetizei, curei enfermos, expulsei demônios, e Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Eu era um desses. São reais os milagres, sim, mas operados não por Deus, mas por uma força satânica para fazer as pessoas pensarem que Deus está ali. Ellen White escreveu isso. Você nunca leu? Ela disse assim: os homens, sob influência de espíritos demoníacos, operarão milagres. Eu não estou dizendo que todo milagre é Satanás quem opera. Às vezes é a fé daquela pessoa ingênua, inocente, que chega ali pedindo uma cura em nome de Jesus, e Deus faz por amor aquela fé pura daquela senhora, daquela pessoa que ele vai. Mas, queridos, no Espiritismo, é aparecido em qualquer lugar, há milagres. E o milagre garante que Deus está ali. Satanás faria isso. Por isso Ellen White disse: eles lançarão encantamentos sobre as pessoas, levando a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Satanás tem feito isso e fará muito mais no futuro, constantemente. Depois ela diz assim: Satanás fará com que as pessoas fiquem doentes, e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Ou seja, Satanás colocará a doença e tirará a doença, e as pessoas vão dizer: oh, Deus está aqui, aleluia! Satanás colocará demônios nas pessoas e depois tirará os demônios para que elas pensem que ali está o poder de Deus. Aqueles demônios, aquelas coisas lá, ela diz: Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, realizar prodígios que parecerão milagres genuínos. Ele esperou fazer disso um elemento de prova para os israelitas no tempo do seu livramento do Egito. Aí depois ela diz: milagres não provam coisa alguma. E diz: porém, e por isso fui instruída de que não podemos trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder para operação de milagres para enganar a muitos. Então quero dizer para vocês que os milagres que acontecem, os testemunhos que acontecem lá são reais. Se eles pagassem para todo mundo daqueles testemunhos ali, não haveria dinheiro que desse. E uma pessoa ou outra poderia, eles ficariam reféns dessa pessoa, porque a pessoa diria: ó, se você não me der mais dinheiro, eu vou contar tudo. Quantas vezes eu orei e pessoas ficaram curadas e depois me procuraram dizendo: voltei a ficar doente. Expulsar demônios também, são demônios mesmo. Mas há um negócio com o demônio. Você vê, quem já foi a uma dessas igrejas? Levanta a mão. O que eu vou falar, se for mentira o que eu vou falar, você diga que é mentira, tá bom? Você já viu, manifesta o demônio, eles colocam no que eles chamam de altar, não é? De joelho, demônio, não é assim? Aí põe o microfone na boca do demônio: demônio, fala aí. Tem gente aqui que não é dizimista, não é, demônio? Tem. É demônio mesmo. Eles estão trabalhando em conjunto, parceria. Queridos, é sério o que eu estou falando. Eu participei, para vergonha minha, eu participei disso, mas eu não sabia da verdade.
Então o demônio fala assim: demônio, tem uma pessoa aqui que tem um carro para dar. E é você, eu estou trancando o coração dela. Ela não vai dar esse carro. Está vendo, pessoal? Você vai fazer a vontade do diabo ou de Deus? Dali a pouco levantam chorando: sou eu que tinha que dar o meu carro para a igreja. Está aqui. Quando eles querem atacar um outro que está concorrendo com eles em outra igreja, fala: demônio, você está naquela igreja lá? Ele fala: estou. Está vendo, pessoal? É aqui que ele está. Você gosta daqui? Não. Então há um diálogo com Satanás. Se você quiser mais detalhes, comprem o livro de Roger Monod, que escreveu o livro Viagem ao Sobrenatural. Anote aí. Se você não gosta de ler, veja pelo YouTube Roger Monod, é o nome francês, ele fala inglês, ou Roger Monod. Quem já ouviu falar desse livro, Viagem ao Sobrenatural? Vocês têm que ler este livro. Não gosto de ler. Eu tenho ele aí, aqui eu tenho. Na próxima vez que eu vier aqui, eu passo para vocês a parte mais importante, porque são 3 horas de duração. Na próxima vez que eu vier aqui, eu passo para vocês, que todas as igrejas que eu vou, eu passo. Compre este livro. E você vai ver num trecho da entrevista, ele era um satanista. Ele não era um macumbeirinho, não. Não é macumbeirinho de fazer, botar coisinha. Não, é satanista declarado. E ele diz que estava numa reunião com os satanistas, e o sacerdote satanista falou para eles que o mestre, quem é o mestre dele? Satanás. O mestre disse que todas as igrejas estão nas mãos dele. Inclusive lá eles cantam hinos, alguns hinos destas igrejas. Palavras dele. E ele diz: por que que você tem essas igrejas na mão? Simples, porque eles creem na imortalidade da alma. E ele falou: esse é o maior engano que eu coloquei no mundo. Enquanto o homem acreditar que o corpo morre, mas a alma não morre, você vai acreditar em santos, em espíritos, espiritismo, etc. e tal. E todas as igrejas evangélicas creem também que quando o homem morre, vai para o inferno, vai para o céu. Não é verdade? Segundo, ele diz, o segundo grande engano, aí quando ele vai falando, ele diz que uma pessoa dentre os satanistas perguntou: e esses adventistas? Aí o sacerdote fala assim: desculpem, eu esqueci, porque eles são muito pouquinhos, não fazem diferença, mas esse povo, nós não podemos enganá-los. Aí ele falou: e pior, além deles não crerem na imortalidade da alma, tem uma coisa que eles fazem que, sob esse ponto de vista, nós não podemos enganá-los, nem colocá-los debaixo do que eles chamam de grande engano. Aí ele fala: é que o mestre disse que eles guardam aquele dia, e não o dia do mestre, porque o mestre quer que se guarde um dia chamado Sunday, dia do sol, e não domingo, e não sábado. Satanás nem gosta de pronunciar este nome sábado, sabia? Ou sétimo dia, segundo palavras dele. Procure na internet. Então ele diz: sob estas condições, literalmente ele diz assim: sob estas condições, nós podemos enganar o mundo inteiro, menos os adventistas do sétimo dia. Isto é, se você é de fato um adventista do sétimo dia, porque existem adventistas e adventistas. Existe o adventista que eu chamo, perdoe-me, mas enquanto jovem, acho que eu posso usar esse termo, adventista meia boca, mais ou menos. Não existe. Deus não é Deus de mais ou menos. O Deus é sim, sim, não, não. Ou você é dele por inteiro, ou você não é. Eu sou adventista mais ou menos. Não, não é. Esse Satanás pode. O adventista de fato é aquele que está lá em 1 Pedro 2,9, é propriedade exclusiva de Deus. O diabo não pode tocar nele. É um povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus, porque é o único, é um povo pequeno, mas que guarda os mandamentos do Senhor. São poucos.
Eles não somente amam a Deus de boca, eles não somente dizem Senhor, Senhor, mas eles amam de fato, de verdade, e Deus lhes dá, segundo a palavra de Roger Monod, Deus lhes dá uma proteção especial que faz com que nós não possamos tocar neles. Alegre o seu coração pelo amor de Deus, como eu me alegro, por sermos nós adventistas, e oremos para que permanecemos sendo adventistas fiéis, não adventista que vem para cá, sábado eu vou na igreja, hoje é sábado, eu vou lá. Tem gente assim, é sábado, eu tenho que ir lá, e chega aqui, feliz sábado. Não, porque o riso, sabe aquela coisa mecânica? E fala, não, o católico é domingueiro, só vai na igreja domingo, e você é um sabateiro. Nem sabatista, sabateiro. Porque não é adventista. Acha que, Deus está em todos os lugares. Essas igrejas. Tem gente, tem adventista que me critica quando eu falo essas coisas que eu estou falando para vocês. Você não devia falar isso não, porque são nossas irmãzinhas também. Irmã deles, minha não. Eu não posso compactuar com uma igreja que faz as coisas que eu fazia lá. Eu rompi com aquilo para ser um adventista do sétimo dia. Se você quiser ser de Jesus, você tem que romper com Satanás. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Sai dela, povo meu, para não seres partícipe, cúmplices dos pecados da Babilônia. Essa é uma ordem imperativa. Sai dela. Eu saí. Eu me batizei de novo, comecei do zero. Estou aqui com muita humildade para dar esse testemunho para vocês. Amém. E para dizer, seja um adventista de fato. Você está no melhor lugar do mundo, e daqui você vai para um lugar muito melhor ainda, que é o céu e a nova terra. Amém. Louvado seja o Amém. Senhor Jesus Cristo. Isso é muito Mais solene. alguma pergunta? Nossa, eu já ia fazer, você já respondeu, mas enfim. É muito solene tudo isso que o senhor está falando. É verdadeiro. Porque o que acontece? Esses livros aqui do Espírito de Profecia não estão sendo lidos mais como deveriam. Também tenho visto isso. A Bíblia, às vezes, também muito menos. E tem conteúdos aqui, igual o senhor leu, que a gente tem acesso há muito tempo disso aqui, e muitas pessoas olharam assim, meio que arregalados, como se nunca tivesse ouvido. Isso me preocupa um pouco. A mim muito. Porque o que acontece? A gente vive num momento crucial da história do mundo, o senhor sabe disso, estuda profecia. Sem dúvida. E ontem você falou de uma profecia que foi cumprida, dessa troca, né? Entre vindo pessoas de fora, que eram inimigas, como eu era. Eu era tão perseguidor da igreja adventista, que quando eu estava na igreja universal, eu sabia que uma pessoa vinha para a igreja adventista, eu mandava um livro para ela de seitas, que mostrava que a igreja adventista era uma seita, eu falava, sai dessa seita correndo. E hoje eu estou aqui, adventista. Amém. Então, quer dizer, veja, deixa eu colocar bem claro, tudo que eu estou falando aqui é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de mim. Eu não tenho participação nisso. A única coisa é que eu sempre amei Jesus. Se é algo que possa não me gloriar, mas isso me ajudou. Mas tudo que aconteceu na minha vida foi obra 100% do Espírito Santo, da misericórdia de Deus. Eu não sou nada, não sou merecedor desta graça. Amém? Isso é para você ver que a profecia se cumpre, como o irmão está falando. Muitos inimigos viriam para se juntar aos adventistas de fato, e muitos que você conhece, adventistas, muitos que você viu, talvez até em púlpitos adventistas, hoje estão do lado do inimigo. Essa é a profecia de Ellen White. Se você ler mais o espírito de profecia, isso não será novidade. A preparação da minha pergunta é o seguinte, vai ser a última para a gente ir embora. Ainda temos o Ronaldo cantando a última música e temos ainda uma surpresa para depois. E aí, pastor, tudo bem? Vibrei. Você vai querer uma pergunta? Depois da minha, então. Então, gente, aguenta aí, que depois tem pipoca, tá? Suquinho e tal, aguenta aí para você não ir embora com o estômago vazio. Tem um alimento espiritual, tem um alimento físico também. Dentro dessa colocação que eu coloquei, né? Redundante aí, mas enfim, é isso mesmo. O que te garante hoje, o senhor respondeu isso, mas eu quero de uma forma assim, bem solene, te dar certeza de que essa igreja que o senhor está hoje nela, vá com o Senhor até o final, até a volta de Jesus. Porque, como o senhor disse, o senhor pesquisou várias denominações, o senhor foi nessa, e conheceu doutrinas que às vezes eram as mesmas que o senhor estava naquele momento. De uma forma solene e escatológica. O que te garante hoje que amanhã o senhor não vai estar em outra igreja pregando isso aqui para um outro público? Isso aí eu botei o senhor na parede, eu sei que o senhor vai sair dela muito bem.
Ou o que garante que eu Você tem continuarei na certeza? igreja, Não, ou você que tem certeza esta que essa é igreja... a mensagem verdadeira. Como eu tenho certeza? Isso. Por isso aqui. Não pode falhar. Isso aí. Quer que eu leia? Então vamos ler. Vamos lá. Abre a Bíblia. Quantos corpos tem Jesus? O corpo de Jesus é o quê? A sua igreja, Efésios capítulo 1, versículo 22, correto? Amém? Esta igreja tem que ter uma característica, ou não? Sim. O que me garante que eu estou no lugar certo? Além de, primeiro, doutrina do santuário, revelação do santuário, Deus só deu à igreja adventista. Vai você estudar em qualquer lugar que ninguém sabe sobre isso. São coisas que Deus deu a um povo especial, mas isso ainda é etéreo. Vamos à Bíblia, conforme eu falei. E tem muita gente nova, gente que está nos assistindo, né? É bom que você confira na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Dragão significa Satanás. Mulher é a igreja. E agora vai falar dos membros da igreja como seus descendentes. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, ou seja, os membros desta igreja verdadeira, que é a única, que é o corpo de Cristo, indivisível. Aí vai dizer quem são eles: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu pergunto para você, é o espírito da profecia, eu pergunto para você, qual é a igreja que guarda os mandamentos e a fé em Jesus? Queridos, eu gostaria de dizer para vocês, está cheio de igreja aí fazendo isso, mas infelizmente eu tenho que ser sincero, só a igreja adventista do sétimo dia. Capítulo 12, versículo 14, só para terminar. Capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que foram santificados pelo sangue de Jesus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É isto que me dá a certeza de que eu estou na igreja certa e a certeza de que eu estou aqui e que minha busca terminou e que isso é para sempre até a volta de Jesus. É o Espírito Santo quem me dá, não há palavras que eu possa expressar, é o Espírito Santo quem me dá. A minha busca terminou daqui para a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu ia fazer uma pergunta, mas por causa do tempo eu não vou falar na forma de pergunta, mas apenas repetir o que ele disse para mim ontem. Certamente o senhor fez muitas amizades e tem muitos amigos na Igreja Universal, pessoas que conviveram com o senhor, e o pastor Renato disse para mim que teve a oportunidade de testemunhar da mensagem adventista para muitos desses homens, e disse para mim também que alguns deles, não lembro se o senhor falou em termos de número, mas pelo menos mais de um, que ficaram muito impressionados com a mensagem adventista e que quase estariam dispostos a também assumir a mesma posição que o senhor assumiu. Não há tempo mais, o tempo está esgotado, mas é isso mesmo, é isso? É verdade, eu recebo mais de 100 e-mails por dia. Amém. Eu tenho mais de 1.700.000 visualizações no Google. Eu tenho 5 contas de perfil de Facebook fechado, porque chega a 5.000 tem que fechar. Então fui uma pessoa muito conhecida, sou. Eu recebo vários e-mails de bispos e pastores que pedem sigilo, logicamente eu não vou dizer o nome deles. E eles pedem que eu ensine para eles essa doutrina da igreja em que eu estou, porque eles me respeitam. E eu ensino com todo carinho, com toda paciência. E depois eles dizem para mim, realmente esta igreja tem a verdade. Esta igreja é 100% bíblica. Eu falo, então agora vem para cá e vem ficar comigo. Ele fala, mas o dinheiro que eu ganho, eu vou dar para ganhar aí o que eu falo, não vai dar não, filhinho. Na igreja adventista, então não dá. A minha esposa não gosta, o papagaio não deixa, o meu filho não deixa, e o cachorrinho também disse que não. Eu falei, então, você já sabe a verdade, agora o problema é seu. Enfim. Amém. O Ronaldo vai cantar uma música. Que bom, Ronaldo. A gente volta, o senhor ora para finalizar esse programa. Que